Pastor Hartmann não precisava apresentação mais detalhada, mas talvez alguns não conheçam. Ele é pastor da Igreja Congregacional do Calvário, no bairro Petrópolis. É professor também do Seminário Teológico Thompson, mas a característica principal, porque eu o conheço, é um servo do Senhor. Por isso está aqui nessa noite com a responsabilidade, mas também com a alegria de transmitir a palavra do Senhor aos nossos corações, em espírito de oração, adoração e contrição. Irmãos amados, ouçamos a palavra do Senhor a cada um de nós na noite. Pastor, Deus abençoe. Obrigado. Em seguida o irmão passa para mim o encerro. Obrigado. Primeiramente quero agradecer a Deus pela oportunidade de servir a Deus juntamente com vocês, e também agradecer o pastor Infante pelo convite de estar com vocês aqui hoje à noite. Obrigado tanto a Deus que está dando essa oportunidade, como também o convite do pastor Infante para estar com vocês. Se eu não me engano, eu acho que essa é a segunda vez que eu venho falar para vocês aqui à noite. Na primeira vez nós falamos em Isaías 6, não sei se alguns estão lembrados disso, que os mais velhos sempre lembram. E hoje nós vamos para outro texto, não de Isaías 6, nós vamos para João capítulo 17. Vamos ficar em pé para ler esse texto. João 17, de 1 a 6. João 17, de 1 a 6. João 17, de 1 até o verso, até o verso 5, não 6. Diz assim: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos diante desse texto e queremos nesse momento falar dessa parte da Escritura, as palavras de despedida do Senhor Jesus Cristo ao seu retorno ao Pai. Ó Deus grande, Deus poderoso, nesse momento nos dê graça, nos dê força, para que possamos pregar somente a Tua palavra. Ó Deus, essa é a nossa súplica, em nome de Cristo. Amém. Podeis sentar. Bem, irmãos e amigos, nessa noite, queremos, nesse momento, levar você a pensar algumas coisas sobre esse texto longo. Eu só quis ler essa parte, mas é um parágrafo longo que vai até o verso 26. Primeiramente, nesse evangelho, chamado Evangelho de João, diferente dos outros, na forma de escrever, nós encontramos logo de início Jesus Cristo no capítulo 2 e verso 47, mais ou menos, do seu livro, aliás, verso 4, não 47, ele disse no primeiro milagre: não é chegado a minha hora. Mas ele continua em boa parte do livro dizendo essa frase: não é chegada a minha hora. A partir do capítulo 8, aliás, 12 e verso 23, ele usa outra linguagem. Ele disse: é chegada a minha hora.
Nós entendemos aqui no versículo do capítulo 17, que Jesus, tendo elevado as mãos para os céus, levantou os olhos aos céus, era apto dos judeus fazerem assim a oração, os seus olhos, e orou ao Pai, dizendo que era chegada a hora. Que hora? A hora do Filho ser glorificado. Pai, chegou a hora da glorificação do Filho. Então, o que é a glorificação do Filho? O que é glorificar a pessoa do Senhor Jesus Cristo? Ele disse desde o início do seu evangelho: Pai, não chegou a hora. Não é a hora exata, o momento certo, o tempo certo para a glorificação do Filho. Mas agora, no momento de despedida dos seus amigos, os apóstolos, ele diz: Pai, é chegada a hora de glorificar o Filho, para que o Filho glorifique a ti. O que é isto? O que João está ensinando? O que ele está, de fato, comunicando à igreja no final do primeiro século? A ideia de glorificar é cobrir de esplendor. Mas cobrir o quê? Jesus Cristo mostrou em vários milagres, inclusive neste livro aqui, ele fez vários milagres, 7 milagres especificamente. Mas Jesus está pedindo: glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. O que é isso? O que é que ele está pedindo então? Jesus Cristo de fato está pedindo ao Pai para reverter o autoesvaziamento que ele fez ao deixar a sua glória e vir a esse mundo. Jesus, ele não perdeu a sua divindade. Ele era Deus aqui na terra, mas ele se esvaziou. Então ele está pedindo ao Pai para voltar a esse resplendor, a essa glória que ele tinha antes de vir a essa terra. Mas na sua frente estava uma cruz, e ele estava dizendo que era nesse momento de cruz que ele iria glorificar o Pai. Pai, é neste momento que eu serei glorificado e que eu irei te glorificar. Nesse autoesvaziamento do Senhor Jesus Cristo, também era nesse momento de esvaziamento que ele ia restaurar o esplendor que ele tinha com o Pai antes da fundação do mundo. Mas o que é isto? Trocando a miúdos. O que é isto? Nesse texto, que vai do 1 até o versículo 26, é usado mais ou menos 19 vezes, e alguns textos, seja o texto recebido ou o texto crítico, de onde vêm as nossas traduções para português, é usado mais ou menos 19 a 20 vezes a expressão tu me conferiste ou tu me deste. Jesus está repetindo essa expressão, tu me deste, tu me conferiste, tu me deste. Isso é repetido quase 20 vezes nos manuscritos gregos, essa expressão, tu me deste, tu me conferiste. A ideia era mais ou menos dizer isso, tu me deu e continua me dando, se essa é uma tradução melhor. Tu me deste e continua me dando. Mas dar o quê? Glorificação, uma cruz diante de si? Tu me deste, destes o quê? O quê? Tem outra palavra que é usada muitíssimas vezes para entender o texto. É uma preposição, você que já leu esse texto vai ver que ela ocorre mais ou menos 21 vezes aqui. É para que, ou com a finalidade de, é usada. Essa palavra ela é sempre usada num verbo no subjuntivo para descrever propósito, objetivo. Então, tu me deste com propósito de. Essa é a ideia do texto. Por isso, essas palavras são bem repetidas. Este verbo também, me deste com propósito, era usada para conferir presente, para dar presente a alguém. Sempre nós ficamos felizes quando recebemos um presente de grande valor, não é mesmo? Ficamos radiantes. Eu adquiri ou me deram este presente. Então, me deste de presente.
Então, o que foi presenteado ao Filho? O que Deus deu Jesus Cristo nesse autoesvaziamento dele, que depois ele ia reverter esse autoesvaziamento e ia ter a mesma glória que ele tinha antes da fundação do mundo lá nos céus, antes da criação desse mundo. Então, de fato, o que Jesus Cristo recebeu? O que Deus o presenteou? O que Deus o conferiu? Certamente Deus não deu para Jesus Cristo terras. Ele não deu nenhum patrimônio de uma fazenda. Também não deu casas para o Senhor Jesus Cristo. Ele não tinha casas. Também ele não deu um rio bonito, em alguma parte do mundo. Nem deu as lindas estrelas para Jesus Cristo, ou mesmo algum planeta, ou talvez um palácio de ouro, uma cidade bonita, ou mesmo os seres angelicais que o próprio Deus criou. Certamente essas coisas seriam pequenas demais para serem dadas ao Filho. Então, o que foi presenteado à pessoa do Senhor Jesus Cristo no seu autoesvaziamento? O que foi dado ao Senhor Jesus Cristo? Riqueza, patrimônio, terra, céus, nada disso foi dado a ele. Então, o que foi dado? Foi presenteado. Lembre que o verbo é repetido várias vezes: tu me deste. Então Jesus Cristo recebeu do Pai gente. A herança que Jesus Cristo recebeu no seu autoesvaziamento foi pessoas. Eram teu e tu me deste. Isso é fantástico. É a coisa mais linda do cristianismo. No momento de Jesus Cristo, no momento da sua cruz, da sua maior dor, foi lá onde Jesus Cristo estava recebendo pessoas, gente como você e eu. Agora, por outro lado, se é isso que está sendo conferido a Jesus Cristo pelo próprio Pai, então, o que foi que Jesus Cristo deu a esses presentes do Pai? O que Jesus Cristo deu a nós? O que Ele deu? O que Ele ofereceu a esses presentes do Pai? Ele diz: eram teus e tu me deste. Jesus Cristo deixou o esplendor da sua glória, esse esvaziamento, e o Pai, nesse momento de retornar à glória, Ele de fato presenteou pessoas para o Filho, presenteou gente. Mas o Filho de Deus não é mesquinha. Ele também resolveu dar presente para as pessoas que o Pai lhe deu. Então, o que Jesus Cristo deu ao seu povo, o que Jesus Cristo deu à sua igreja, aos seus presentes, no seu autoesvaziamento, na sua glorificação de retornar ao Pai? O que Deus deu para o Ártima? O que Deus deu a você? Essa é a alma do cristianismo. É a vida cristã que dá sentido para a vida. Isso é a maior bênção que alguém pode ter. Diz no verso 2 e 3, a primeira verdade, ou o primeiro presente que Jesus Cristo deu para as pessoas que o Pai lhe deu. Olha o que ele diz no 2 e 3. Assim como me conferiste autoridade sobre toda a carne, isto é, toda a humanidade, aí ele diz, a fim de que lhe conceda vida eterna a todos os que me deste. Então, o primeiro presente que Jesus Cristo deu para aqueles que o Pai lhe conferiu foi o quê? Vida eterna. Vida eterna. Irmãos, isso é a parte mais fantástica num reino de morte como o nosso. Nós estamos frente a frente com a morte todos os dias. Estamos sujeitos a ela constantemente. Mas quando Jesus foi à cruz e Ele de fato fez a volta ao Pai, nesse autoesvaziamento e autoglorificação do seu próprio nome, diz que Ele presenteou vida eterna
para gente, para os presentes que o Pai lhe deu. Então fica claro também que vida eterna não é apenas uma vida que nós vamos durar algum tempo. Ganhar a vida eterna é ganhar a vida do próprio Filho de Deus, que é eterna. Ter vida em Jesus Cristo é ganhar a vida dele, a vida que ele deu, que é eterna para sempre. Ele está conferindo aos presentes do Pai, não as estrelas, não os rios, não qualquer coisa, mas gente. Por quê? Porque só os homens foram criados à imagem e semelhança de Deus. Por isso ele está conferindo vida eterna, e diz que vida eterna é conhecer a Deus. Então eu, pobre Ártima, pela graça de Deus, pelo amor dele, pelo alto esvaziamento do Filho de Deus, ele resolveu me dar vida eterna, para que eu passe a eternidade inteira vivendo no reino dos céus, para conhecer a Deus e conhecer Jesus Cristo, e nem mesmo a eternidade será o suficiente para conhecermos a grandeza e o poder de Deus. Então essa é a beleza do cristianismo. Eu sou um homem temporário nessa terra, passo logo e rápido, e você também. Mas eu tenho a eternidade inteira, a vida inteira pela frente, para conhecer a Deus, a glória dele, a majestade dele e o poder dele. Isso quem fez foi Jesus Cristo no seu alto esvaziamento. Eu sou e você um presente de Deus para Jesus Cristo. Eram teus, Pai, tu me deste. Isso, irmão, faz a gente ficar tremendo, né? A gente treme as carnes só de saber que somos o presente de Deus para o Filho no seu alto esvaziamento de cruz. Que coisa especial, que coisa fantástica. Mas será que existe uma coisa mais importante do que vida eterna? Segundo João, tem algo mais importante do que vida eterna. Ele diz no versículo 13, algo espetacular, de a gente ficar assim extasiado, realmente contrito. Ele diz no 13: mas agora vou para junto de ti, sempre eu retorno ao Pai. Isso falo do mundo, para que eles tenham o quê? O meu gozo completo em si mesmo. Então aqui algo mais importante do que vida eterna, nessa hierarquia do funcionamento desse texto, é que Jesus Cristo, o Filho, resolveu presentear aos presentes do Pai com alegria eterna. Isso é algo tão especial, tão extraordinário, que hoje nós que vivemos nesse mundo triste, cabisbaixo, desalientados, e realmente uma situação catastrófica do mundo nesse momento, mas nós crentes foi dado a alegria do Filho de Deus. E ele diz que essa alegria nesse texto: eu vos tenho dito essas palavras, para que o meu gozo esteja em vós, e o meu gozo seja completo, seja pleno. Mas nós vemos que a alegria está aqui em ouvir a palavra de Jesus. Então é a palavra de Jesus, que é o verbo de Deus comunicado a nós, produz alegria, produz contentamento, produz satisfação. Então ouvir a palavra de Deus, ouvir a verdade de Deus, que é o próprio Jesus Cristo, traz plena alegria, plena satisfação, é o gozo de Jesus Cristo. Ele diz: Pai, eu vou à cruz, nesse alto esvaziamento, e lá tu vai glorificar a mim, e eu irei glorificar a ti. E dessa forma eu vou conceder a minha alegria a esses presentes que tu me deste, mediante a sua palavra, a sua comunicação. Mas o homem moderno, o homem atual, ele não está muito interessado em ouvir as verdades de Deus. Pelo contrário, ele está interessado
é em observar, em escutar as notícias dos jornais todos os dias. Tem gente que não dorme se não ouvir jornal todo dia. Tem gente que quer ver as notícias políticas todo dia. Tem gente também que vê filmes todo dia. Tem gente que está à procura de fama todos os dias. Tem gente que está à procura de riqueza todos os dias. Por isso a frustração da vida e a derrota da vida. Mas nós, por outro lado, nós queremos ouvir a mensagem, a voz do Filho de Deus, porque é ela que traz alegria e contentamento para aqueles que receberam vida eterna. Você pode observar nos cultos modernos, a maioria das pessoas não estão interessadas em ouvir pregação. Fala nisso no século XX, uma igreja lá em Londres, onde pastoreava o Dr. Martin Lloyd Jones, 5 horas da manhã, as pessoas começavam a chegar na igreja. 8 horas da manhã, ele subia no púlpito e pregava de 8 às 10. 5.000 pessoas lotavam aquela igreja. Hoje, isso na década de 60, hoje, você vai naquela igreja em Londres, tem menos de 200 pessoas nos bancos. Por quê? Porque as pessoas não querem mais ouvir a voz de Jesus que dá contentamento para os corações. É essa a labuta do homem. E Jesus Cristo disse: eu tenho dado a vocês alegria, a minha alegria. Alegria desse autoesvaziamento, de comunicar ao homem a minha alegria. Então, irmãos, a palavra de Deus deve aquecer os nossos corações. Por causa disso, Jesus Cristo nos deu a sua alegria, o seu presente de fato que ele recebeu, pessoas, e ele quis conferir às pessoas esta alegria, a alegria dele aos seus presentes. Hoje eu voltei à tarde, às 4 horas da tarde, da cidade de Poções. Foi uma coisa extraordinária que aconteceu na minha vida lá hoje. Eu saí cedo de casa para dar uma aula numa igreja que a gente tem lá, uma congregação bem animada. Eu dei 45 minutos de aula, eu exagerei na dose. Mas quando eu terminei, os irmãos disseram: pastor, continua. Por favor, continua. Eu voltei radiante, dá um espírito assim tão contente. Até liguei o som do carro. Olha que eu não escuto música, raramente escuto, mas eu voltei ouvindo a Luiz e Carvalho no carro lá naquele momento. Tamanho era o meu espírito, pelo desejo daqueles irmãos pela verdade, pela palavra de Deus, pela verdade da Bíblia. Então esse é o nosso espírito. Jesus Cristo nos deu a sua alegria, o seu gozo. Hoje o que temos, uma sociedade triste, podemos dizer até uma igreja triste, se lamentando pelos cantos, em tudo que é lugar. Por quê? Porque deixaram de compreender que Jesus Cristo lhe deu o presente da alegria no seu autoesvaziamento. Isso é algo importante, bem importante, aqui nessa hierarquia do texto, nesse formato do texto. Então, o primeiro presente que Jesus Cristo conferiu aos presentes do Pai foi vida eterna. E depois Jesus Cristo conferiu aos seus presentes alegria eterna. Eu estarei com Deus para sempre, desde já e por toda a eternidade, alegre, porque vou viver com Deus por causa dessa verdade, a sua palavra. Então alegra-te, anime-te. Isso foi feito no momento de autoesvaziamento, no momento mais duro da vida do Senhor Jesus Cristo, para que ele de fato recebesse os presentes do Pai. E o presente era eu, o presente era você. Jesus Cristo compartilha conosco a sua alegria. Pastor, será que existe alguma coisa mais importante do que vida eterna e do que alegria? Existe, segundo João, tem algo mais. O que é que ele diz aqui? No versículo 11, observe o versículo 11, no nosso texto. 11, também o 21 a 23, interessante. Ele diz: já não estou no mundo,
mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome, o que me deste, para que sejam eles, ou melhor, para que eles sejam um, assim como nós. Agora o verso 21, ele vai dizer: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhe tenho transmitido a glória que me deste, ou que me tem dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na verdade, para que o mundo conheça que tu me enviaste, como também amastes a mim. Então, qual é o terceiro presente que Jesus confere aos presentes de Deus? Unidade. Unidade eterna. Nós vemos que aqui Jesus Cristo, que recebeu de Deus esses presentes, ele resolveu dar uma ligação eterna entre aqueles que creem em Jesus Cristo, ligação eterna com Ele e com o Pai. Irmãos, isso é tão especial, que Jesus Cristo está orando, levando os olhos aos céus e pedindo: Pai, eu estou te pedindo, para que esses que tu me deste, que tu me conferiste como presente, para que sejam meu. O meu desejo é que eles sejam um, como nós, quer dizer, Jesus Cristo e o Pai, são. Eu quero que eles tenham a mesma ligação conosco por toda a eternidade. Olha, irmãos, o pedido do Senhor Jesus Cristo. Ele está pedindo algo mais ou menos assim: Pai, eu quero que essas pessoas sejam minhas para sempre, que possamos ficar juntos de eternidade a eternidade. Por isso eu posso dizer para você que nem mesmo as coisas dessa vida, nem as coisas dos céus, nem do inferno, nem de qualquer outro lugar poderá nos tirar dessa ligação íntima que temos com Deus. Esse é o terceiro presente que Jesus dá aos presentes do Pai: ligação eterna. Essa é uma verdade, que nós estamos ligados a Jesus Cristo e o Pai para sempre. Mas, nesse texto, Jesus Cristo faz uma observação aqui. Ele de fato faz uma, vamos dizer assim, uma observação bem sutil no texto, para destacar a nossa mente. Olha o que ele diz. Ele diz: Pai, eu estou te pedindo isso, para que o mundo creia que tu me enviaste. Pai, eu estou te pedindo para que o mundo conheça que o Pai enviou o Filho. Então, meus amados irmãos, o cartão postal de uma igreja não é o acúmulo de dinheiro que ela tem, não é de maneira nenhuma a propaganda que ela faz do Evangelho. Não é o investimento que ela faz. O grande cartão de visita de uma igreja para o mundo é a ligação que ela tem com Deus e com o Senhor Jesus Cristo, que é refletido na vida da igreja dos irmãos. Se queremos mostrar para o mundo que Jesus Cristo veio aqui, e nós temos que de fato dizer ao mundo, nós devemos refletir esta ligação eterna. A igreja acha no mundo moderno que, tendo bastante dinheiro, bastante métodos, bastante coisas, ela vai promover o reino dos céus, vai apresentar o Filho. Não, de fato não é assim. A Bíblia diz que nós mostramos que somos o cartão postal, de que temos uma ligação eterna com o Filho, uma ligação eterna com Deus, mediante a nossa unidade refletida na igreja, para que o mundo creia que Jesus Cristo foi enviado a essa terra, para que o mundo conheça, é necessário a igreja refletir e mostrar essa união. Esse é o presente do Filho dado aos seus presentes. Essa é a verdade.
Porque, do contrário, se a igreja não reflete, não mostra essa unidade com o Pai e com o Filho, ela mingua, atrofia, murcha, não tem prazer, não tem alegria, pelo contrário, tem discórdia, separação. Mas se nós refletirmos essa união com Jesus Cristo, com o Pai, o mundo lá fora vai dizer: Jesus Cristo veio a essa terra, porque é refletido na vida dessas pessoas. E eu vejo que este povo tem uma ligação com Jesus Cristo e com Deus. Esse é o cartão de visita de uma igreja, é a propaganda dela, é isso que ela deve dizer. Ela deve mostrar isso para o mundo, senão ela atrofia, ela não anda, ela morre, míngua. Por quê? Não está refletindo a ligação que ela tem com Deus e com o Filho. Por isso é a alma da igreja, é a vida da igreja refletir isso. Se eu digo que eu sou um presente de Deus para Jesus Cristo, eu devo refletir essa ligação. Do contrário, como é que as pessoas irão perceber que eu tenho essa ligação? É igual um irmão que chegou para mim recentemente: pastor, nós devemos olhar para Cristo. Eu digo: não, olhe para mim. Tomou um susto, eu digo: faça como eu, viva como eu. Ele olhou para mim e depois disse: é mesmo, pastor, eu vou ver como o senhor. Então viva, viva, porque é assim que o cristianismo gira. Claro que devemos olhar para o Senhor Jesus Cristo, o consumador da nossa fé, mas nós devemos olhar para o modelo de vida das pessoas e seguir os passos daqueles que temem a Deus e servem a Deus. E é assim que o mundo vai ver, contemplar essa beleza de que Jesus Cristo foi enviado a esse mundo e nós estamos unidos a Ele para sempre, de eternidade a eternidade. Mas, pastor, será que tem uma coisa melhor do que uma ligação com Deus? Tem uma unidade com Deus? Será que tem um presente melhor do que esse? Ah, tem. Tem um quarto ainda bom, muito bom. Esse quarto é maravilhoso. É tão extraordinário que é narrado do 16 ao 19. É o penúltimo desses presentes. 19 até o 16. Aliás, do 16 até o 19. Olha o que o Senhor diz na sua oração: eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Então é claro, o quarto presente que Jesus deu aos presentes do Pai, que foi santidade eterna. Santidade eterna. Jesus Cristo resolveu presentear a você e o pobre do Ártima santidade eterna. Por quê? E o que é santidade? Santificação, aqui no texto, tem santificação prática, mas nós estamos tratando, é separar algo para uso particular. Separar algo para uso particular. Estou citando, inclusive, a Bíblia do John MacArthur, que ele traduz mais ou menos isso, para uso particular. Então, o Filho resolveu separar pessoas exclusivamente para eles. Bonito, né? Deus resolveu santificar aqueles que creem, aqueles que invocam o seu nome. Isso é claro que ele vai dizer isso, que é mediante a verdade. Então Deus nos santifica mediante a verdade. Irmãos, nos últimos anos na história do cristianismo, a gente observa que as pessoas têm N programas dentro de igrejas, tem N eventos dentro de igrejas, tem muitos métodos dentro de igreja para melhorar a igreja, mas somente um método é válido na visão do Filho de Deus: é o Filho nos santificar mediante a verdade. É a verdade de Deus que nos santifica.
Jesus Cristo vai dizer no capítulo 13 desse livro, ele diz várias vezes, inclusive, mas essa é a parte de maior ênfase: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então é a verdade de Deus que nos purifica, que nos faz para uso exclusivo de Deus e do Filho. Então nós somos santificados, purificados pela verdade do Evangelho. Então, mediante essa purificação, esse chamado, mediante o autoesvaziamento de Cristo, essa santidade do povo de Deus, claramente é a maneira mais clara de Deus dizer: olha, eu envio vocês ao mundo, eu chamei vocês do mundo, mas eu envio vocês de volta. Por quê? Porque vocês agora têm uma vida de santidade. E alguém com uma vida de santidade vai mostrar para o mundo como de fato uma vida com Deus é diferente. Jesus Cristo nos deu esta bênção maravilhosa. E veja o que ele vai dizer no final. Lá em Efésios ele fala claramente, 5:27, ele diz: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula e sem defeito. Então Jesus Cristo, através da sua obra de esvaziamento e retorno à glória que ele tinha antes, ele está dizendo que era para purificar, para lavar uma igreja, para que posteriormente ela seja apresentada a Deus em santidade para sempre. Isso é uma beleza. Por quê? Lá em Efésios capítulo 2 e verso 10 tem uma expressãozinha chamada feitura, a expressão lá, mas no original aquela palavra é poema. Poema, a expressão lá é poema. Que poema? A ideia de Paulo naquele enredo do texto é dizer o seguinte: que nós seremos os troféus das conquistas da obra santificadora do Senhor Jesus Cristo. Então eu, Ártima, serei apresentado na eternidade para sempre, porque Deus me santificou mediante a verdade do Senhor Jesus Cristo. Eu serei o troféu, o poema da conquista do Senhor Jesus Cristo para sempre. Isso me dá gozo, apesar de ser um homem qualquer, alguém que é insignificante, mas essa foi a graça de Deus, foi a bondade dEle, foi o que Ele quis fazer, e a isso me submeto. Interessante também que em Colossenses 3 e verso 3 ele disse: e sereis apresentados com Ele em glória. Fantástico, né? Então naquele momento, na eternidade, de fato Deus vai nos apresentar como os troféus das suas conquistas, de pessoas santas, plenamente santas, de eternidade a eternidade. Que triunfo maravilhoso, que coisa digna de nota. Então, a quarta coisa que Jesus Cristo deu foi santidade eterna. Ninguém pode entrar nos céus se não experimentar a obra santificadora que é trazida mediante o Evangelho, basicamente pelo autoesvaziamento do Filho de Deus. Então se curve, se submeta à obra do Evangelho. Hoje, o que se escuta em muitos lugares é que o Evangelho não é mais pregado. É pregado um Evangelho mais ou menos de dinheiro. De dinheiro. Hoje, nos cantos das igrejas, afora nesse país e no mundo, as pessoas falam em dinheiro. Falam: eu fui abençoado com isso, eu fui abençoado com aquilo, eu vou ganhar isso, eu vou fazer mais aquilo outro. Mas a maior bênção e a maior riqueza que alguém pode ter na vida é ser santificado para ser apresentado a Deus por meio do Senhor Jesus Cristo por toda a eternidade em santidade. Essa é a maior bênção da vida, é algo extraordinário. Então é a verdade de Deus. A coisa que eu mais me preocupo não é se a igreja vai crescer muito ou não.
O que me preocupa de fato é se eu estou de fato pregando a verdade do Evangelho de Deus. Essa é a minha preocupação. Porque quem dá crescimento é Deus, Ele é quem salva pessoas. Eu apenas evangelizo e ensino, como fiz hoje. Mas isso, de fato, Deus é quem salva, é quem santifica as pessoas. Então, meu amado irmão e amigo que está aqui nessa noite, lembre, algo importante é escutar a mensagem certa e correta para os corações. Então, o que vimos até então? Será que tem uma quinta coisa e última coisa que Jesus Cristo nos deu? Ou nos dará? Eu disse que Deus resolveu, no momento de alto esvaziamento pleno na cruz, na sua morte, e de voltar ao Pai para ser coroado de glória, Deus conferiu presentes a Jesus Cristo. E esses presentes são os homens, são as pessoas. Que valeria na eternidade Jesus Cristo ter um rio, ter uma casa, ter um patrimônio, ter terra, ter estrelas? Não, é gente, sou eu. Ele conversa com pessoas, ele fala com gente, porque ele se tornou gente, porque ele desejava ter pessoas com ele, ele quer ter pessoas com ele. Então qual é o último presente? Será que Deus tem ainda algo especial para nos dar na pessoa do Senhor Jesus Cristo? Tem. A última coisa ainda não chegou. Eu já tenho vida eterna. Eu tenho alegria no Senhor Jesus Cristo. Tenho prazer de servir a Deus. Todos os dias estou do mesmo jeito. Até minha esposa diz, todos os dias tu está do mesmo jeito. Por quê? Porque essa é a maneira de viver. A alegria do Senhor Jesus Cristo. E vocês também são assim. Outra coisa, tem uma unidade eterna com Deus. Nós temos essa unidade. Nada poderá nos tirar dessa unidade. Outra coisa é a santidade eterna que recebemos por meio do Senhor Jesus Cristo. Eu estou falando de vínculo, de comunhão, de ligação eterna, não de santidade prática. Santidade prática é outra de conduta. E a última, será que Jesus tem alguma coisa para dar a nós? Tem. Vamos ver a última coisa que Ele tem para nos oferecer. Isso aqui é fantástico. Ele volta ao início. Olha o que ele diz no versículo 1. Aliás, 1 e 2. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que conceda a vida eterna a todos os que me deste. Então, com a glória que ele teve com o Pai antes da fundação do mundo. E por último, o que ele quer me presentear e presentear a você? O versículo 24 dá a resposta. Pai, Jesus com os olhos para os céus, Pai, a minha vontade. Essa tradução minha não é boa, vontade, porque lá tem verbo, é o verbo querer. Querer. Pai, a minha vontade, o meu desejo, o meu querer é que onde eu estou, estejais também comigo os que me deste. A vontade do Senhor Jesus Cristo é estar comigo. O desejo dele é estar com você. É o desejo do Senhor. Ele leva os olhos aos céus naquele momento de despedida aos apóstolos e ora: Pai, o meu desejo. Aqui é presente. O verbo está no presente. Esse verbo querer, traduzido como vontade, é de fato presente. Como se tivesse: Pai, eu continuo desejando que essas pessoas que tu me deste estejam comigo para sempre. É o desejo do coração de Jesus. Olha, irmãos, essa é uma bênção que dura para a vida inteira, né? Esse desejo, eu quero. O desejo do Filho de Deus é este: para que onde eu estou, ó Pai, esses meus presentes que tu me deste possam realmente estar comigo.
É o desejo do Senhor, do coração dele. Para quê? Qual é a finalidade? Qual é a finalidade? Olha o texto aí. Os que me deste como presente. Para quê? Para que vejam o quê? A minha glória, o meu esplendor, a minha majestade que eu tive contigo antes da criação do mundo. Oh, irmãos e amigos, é o desejo do coração de Jesus Cristo. É a sua vontade. É que eu, que tenho miopia, veja a glória de Deus. Veja a glória do Filho. Só um pouquinho. Lembra dos discípulos no Monte da Transfiguração? 3 deles, Jesus resolveu mostrar um pouco, bem pouco, um vislumbre da sua glória. Quando aqueles 3 homens viram um pouco da majestade de Jesus Cristo, eles caíram de bruços, rosto no chão, e depois disseram: Pai, bom, ou melhor, bom é estarmos aqui. Bom estarmos aqui. E olha que Jesus Cristo mostrou só um pouco. É essa beleza, é esta glória que os meus olhos espirituais, vidas transformadas no reino dos céus, verá. Essa é a alegria do meu espírito, é a alegria da minha vida esperar por isso. E deve ser também a sua alegria de ver a glória. Mas o que é ver aqui? Existem 2 palavras usadas na Bíblia para o verbo ver, né? E essa daqui é particular. Se formos traduzir, seria literalmente teorema ou teoria. A ideia aqui, né? Teoria. Mas como o verbo ver, teoria, é isso mesmo. É isso mesmo. Mas o que é essa ideia? Essa ideia de teoria aqui é a ideia de você examinar uma teoria, de você averiguar algo, de você procurar saber, de você contemplar. É como se João estivesse dizendo que a glória de Deus é tão imensurável que para nós vai ficar de eternidade a eternidade com uma teoria. Tamanha é a sua beleza, tamanha é a sua majestade, tamanha é a sua satisfação. Como diz o teólogo Sproul, ele disse uma ocasião que a glória de Deus é tão majestosa que eu e vocês vamos ver essa glória lá na eternidade. E quanto mais nós olhamos para essa glória, mais felizes ficaremos, mais realizados ficaremos, e mais belo essa glória se tornará diante dos nossos olhos. Isso é o que Jesus tem para nós, porque esse é o desejo do coração dele. É o desejo dele. Então, amados irmãos e amigos, a glória é a beleza, é a pureza, é a sabedoria, é a força, é a majestade, é a grandeza, é o poder, é a satisfação, é a alegria de Deus. Essa é a sua glória. Imagine isso, refletido para nós. Você e eu observamos todo esse universo, não é verdade? As estrelas, o pôr do sol, os planetas, tudo, e ficamos maravilhados, não é verdade? Ficamos maravilhados às vezes, encantados com essas coisas, mas isso é apenas a maquete insignificante, pequena, da glória de Deus que será oferecida a seus filhos, aos presentes que foram conferidos a Jesus Cristo, você e eu. Ó irmãos, por isso, não vale ficar triste. Não vale. Não vale ficar aborrecido com a vida. Não vale o desânimo. Por quê? Porque é o que temos pela frente. Olha o que temos pela frente. Às vezes nós reclamamos de governo. O que eu tenho a ver com o governo? Às vezes reclamamos de tudo em nossa volta. O que eu tenho a ver com isso? Eu tenho a ver que eu tenho que oferecer o Evangelho para todas as pessoas desse mundo.
Mas a minha visão é uma visão de glória eterna que Jesus Cristo tem um desejo de me mostrar. E é isso que Ele quer que você mire e você veja e contemple, porque é o desejo dEle, é a vontade dEle. Hoje nós temos vidas insossas, triste, cabisbaixo. Ah, pastor, não sei o que vai ser da minha vida não dá certo. Irmão, nada nesse mundo pode dar certo, mas nós temos isso pela frente. Então, o que aprendemos nessa noite, encerrando? O que aprendemos? Deu para decorar? Eu acho que sim, não é? Eu acho que sim. Qual foi o primeiro presente que Deus deu, ou melhor, que Jesus Cristo deu para os presentes que o Pai lhe deu? Primeira verdade, vida eterna. Vida eterna. Nada poderá nos separar. E vida eterna não quer dizer vida longa, para sempre, aqui. Claro que vida eterna quer dizer para sempre, mas aqui vida eterna é conhecer a Deus. Então eu terei a eternidade inteira para conhecer a Deus e conhecer Jesus Cristo. Coisa fantástica. E a segunda coisa, no autoesvaziamento de Jesus Cristo, Ele disse: eu vou dar para eles a minha alegria. E a alegria de Jesus Cristo, dada a nós, é mediante a verdade. Escute a verdade, escute a pregação, escute a Bíblia. Um pastor me disse recentemente a seguinte coisa, que tem pastores no mundo, a maioria deles, diz que eles, eu estou falando da minha classe, diz que eles andam 1000 quilômetros para pregar uma mensagem e não passa o outro lado da rua para ouvir uma. E é verdade, é verdade. Nós devemos prestar atenção, porque é a verdade que nos dá alegria. E a terceira coisa que nós recebemos, unidade eterna. Você tem uma ligação com Deus e Jesus Cristo de eternidade a eternidade, nem mesmo as portas do inferno poderão separar disso. E a quarta, santidade. Ninguém pode ser apresentado perante Deus e perante Jesus Cristo, se Jesus Cristo não lhe conferir santidade, isto é, lhe purificar a sua vida. Isso é verdade. E por último, essas aqui Ele já fez, já temos a ligação plena, segurança, apesar de vivermos num mundo incerto, mas os filhos de Deus têm isso. E aí, glória eterna. Ele vai me mostrar glória eterna. É isso. Então, não fique triste, não fique desanimado. Por quê? Por causa dessas verdades. Encerrando, você e eu somos um presente de Deus para Jesus Cristo. E Ele deu essas coisas para os seus presentes, sem merecerem nada. Tudo atribuído à graça e à bondade dEle. Senhor Deus, que o meditar da minha mente e a palavra dos meus lábios, refletido nesse texto, traga edificação para os corações desses irmãos aqui, que são o teu presente, ó Deus, para Jesus Cristo por toda a eternidade. Obrigado por essa verdade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Agradecemos ao pastor Hartmann e termino com esse versículo de Hebreus. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus 2, versículo 1. Que essas verdades fiquem profundamente em nosso coração. E os amigos que ainda não têm Cristo como Salvador, ao término do culto, o pastor Infante acho que chegou aqui. Não chegou ainda o pastor Infante, mas o pastor Hartmann e eu estaremos lá à saída. Se alguma pessoa aceitou a Jesus como Salvador, fale conosco. Vamos ficar em pé agora, irmãos, orar ao Senhor, agradecidos
por essa análise tão profunda no livro de João, que nos aproximemos mais do Senhor Jesus, amemos mais a palavra e que amanhã, nas nossas atividades, estejamos testemunhando alegremente da palavra do Senhor. Oremos. Senhor amado, louvado Deus, seja o teu bendito nome, por esse momento de culto que o Senhor permitiu que fosse realizado, com o propósito de glorificação do teu nome e edificação do teu povo. Muito obrigado, Deus, pela mensagem, pela explanação tão clara da tua palavra, feita pelo teu servo, o pastor Hartmann. Continue, ó Deus, abençoando o teu servo, no ensino da tua palavra, na igreja que ele ministra e também ali no seminário Thompson. Que haja crescimento e desenvolvimento espiritual na vida de todos. Guarda-nos, Senhor, durante toda essa semana, quando enfrentaremos este mundo tenebroso, que o Senhor nos livre do mal, de pecar contra o Senhor. Os jovens que estarão nas escolas, cada um no seu trabalho, na sua atividade, as donas de casa cuidando dos afazeres, que o Senhor lhes dê alegria, ó Pai, e os homens sendo sacerdotes verdadeiros em seus lares, conversando com seus filhos, orientando seus filhos, gastando tempo com eles, ó Pai. Ó Deus, muito obrigado por esse domingo maravilhoso que o Senhor nos deu. E abençoe também toda a obra missionária espalhada por toda a face da terra. Guarda-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos sentem, por favor, tem um momento de oração enquanto o piano toca, e eu sairei com o pastor Hartmann para cumprimentar os irmãos. Tenham todos boa noite.